Boa noite, pessoal de casa, bem-vindo. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Paulo, São Jerônimo, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vamos lá. Antes de a gente dar início ao tema de hoje, todo mundo já fez a prova? Quem tiver, não conseguiu ou qualquer outra coisa, eu disse, pode chamar lá no particular. Mas vamos só dar uma repassada em algumas questões, só para a gente ver rapidamente, né, porque nós não temos tempo para muita conversa. A primeira pergunta é em relação às fontes. Então, quais são as duas fontes principais para determinar as duas fontes canônicas? Fontes canônicas de Paulo? A Apóstolos e as cartas paulinas. A segunda era em relação à biografia de Paulo. De qual tribo ele pertencia? Qual era o seu nome grego? E o nome... E a outra pergunta era a cidade de origem, Tarso. Quanto às cartas, quantas são consideradas que formam o Corpus Paulino? 13 cartas. Até um tempo atrás, eram 14. Né? Mas, então, agora, 13 cartas. De acordo com a nossa... O quê? Depois a gente olha, então, dependendo do que considera. Eu vou dar uma olhada no que a gente está na apostila. Mas vamos lá. Porque teve alguns que colocou 14, mas aí a gente confere. Apesar que na lista do cano estava só 13. Tem cadeira aí? A outra pergunta, a quarta, era como é dividido, né? Que eu já coloquei aqui na apostila, porque essa divisão pode ser diferente. Por exemplo, as deuteropaulinas e tritopaulinas, alguns usam como uma divisão só. Né? Então, de acordo com a apostila, então era protopaulinas, deuteropaulinas, tritopaulinas ou cartas pastorais. A outra pergunta, no cânon bíblico, as cartas paulinas estão ordenadas principalmente segundo a ordem cronológica de redação? Essa é falsa, porque no cânon está mais ou menos de acordo pelo tamanho. Quais das opções apresentam as cartas protopaulinas? Quais são elas? Pela ordem, aqui está na ordem canônica. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, que nós vamos ver hoje, Filipenses, que nós vamos ver hoje, 1ª Tessalonicenses e... Então, essas são as cartas protopaulinas, mais ou menos na ordem que elas aparecem. A primeira carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento? Sim, verdadeiro. Um dos principais temas teológicos da primeira Tessalonicense é a escatologia. Surge entre os cristãos a questão: o que acontecerá com aqueles que morreram antes da parousia? E qual é a resposta, então, correta das 4 alternativas? Que, em primeiro lugar, a ressurreição dos defuntos, que em vida acreditaram nele. E, em seguida, o encontro
com aqueles, né, que ainda peregrinam na terra, no caso, fosse agora nós. A nona questão, na introdução à primeira carta, são apresentados alguns temas importantes. Então, esses temas importantes, eles estão destacados na apostila, né? Então, quais são esses temas? Apostolicidade, chamados à santidade, escatologia e comunhão. A pergunta 10ª, a perícope de 2 Coríntios 10 a 13 é identificada por alguns exegetas como uma das 5 correspondências de Paulo à comunidade de Corinto. Como é conhecida esta correspondência? Carta das Lágrimas, ou Carta Severa. Durante a terceira visita à cidade de Corinto, Paulo escreveu uma carta a outra comunidade. Qual que é essa comunidade? Aos romanos. De modo geral, a segunda carta aos Coríntios é dividida em nossa apostila em 3 partes principais. Da mesma forma, em nossa apostila, porque essa divisão pode ser diferente. Quais? A apologia do apostolado, reta para Jerusalém. A pergunta 13, em relação à teologia das coletas, na segunda Coríntios, há 2 níveis de leitura, um nível antropológico e um nível teológico. No nível teológico, uma das dimensões, então a gente tinha lá 2 níveis, o nível 1 e o nível 2, antropológico e teológico. No teológico, eu acho que era uma divisão em 3 níveis, né? Em 3 níveis. E aí, dessas divisões, essa é a pergunta 13, né? Em relação, em uma dessas era a eclesiologia, no nível teológico. Em relação à eclesiologia, qual era a alternativa correta? Que a coleta, a expressão e sinal da unidade e da reciprocidade da igreja, especialmente da relação entre gentios e os judeus cristãos. A pergunta 14. A 2 Coríntios apresenta vários apelativos para a igreja, dentre os quais podemos citar. Nós até falamos de alguns aqui na aula 2 Coríntios, que é a carne de Cristo, templo, povo, família, noivo de Cristo. E a última questão, o tema central da carta de Filemão pode ser descrito como a exortação de Paulo a Filemão para que acolha Onésimo, seu escravo, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, esta a nossa avaliação primeira. Para a segunda avaliação, 3 dessas perguntas vão voltar. Diferente, mas aí eu vou retomar 3 perguntas dessas. Tá certo? No geral, foram muito bem os que responderam, né? Eu agora estou querendo ver se tem mais alguém ainda faltando. Dentro dessa questão dos nossos conteúdos. Então, o que vai consistir a segunda prova agora? Esse material todo que nós já vimos, né? O que eu vou tirar fora? O que eu quero destacar dessas perguntas? Aquela primeira parte. Então, a parte que vai cair vai ser a parte da introdução até a página onde vai começar a falar até a página 53. Então, da introdução até a 53, a próxima prova, eu não sei qual que é a página da introdução, mas até a 53, e depois, então, da página 85 até o final. Então, do início até a 53, da 85 até o final, mas depois eu passo direito. Então, essas cartas que nós estudamos, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Filemão, qual foi a outra? Essas umas não vão cair na segunda. Bom? É só porque daí agora eu vou retomar alguns outros elementos da introdução, que é bom, e aí a partir das nossas séries.
Vamos lá, então, para o assunto de hoje. Qual que é a carta de hoje? Então, a carta de São Paulo aos Gálatas. Vamos lá. Dentro da nosso esquema de introdução à carta aos Gálatas, o Dom Paulo Jackson, ele nos diz que a carta aos Gálatas é a mais paulina de todas as cartas. Por quê? Porque ele se manifesta, de acordo com o que a gente viu, em alguns elementos da introdução, a partir da realidade, também dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que esses elementos a qual é dado a Paulo, ou que dizem que a forma como que Paulo eles apresentam, aparece muito bem na carta aos Gálatas. Com isso, então, os conceitos elaborados de modo sereno e mais sistemáticos serão elaborados melhor. Os conteúdos que tem nos Gálatas, eles vão ser melhores desenvolvidos na carta aos Romanos. Esta carta, o seu texto, ele aparece no manuscrito P46. Essa, na verdade, não é nem uma letra P, é um símbolo, né? Mas parecendo com um P. Nós temos mais ou menos 140. E esse P46 é o que contém alguns trechos, né, da carta, então, aos Gálatas, a 1º e 2º Coríntios, Efésios, Filemão, e ele se encontra em 2 pedaços. Um está nos Estados Unidos e o outro está na Irlanda, o original dele. Então, são mais ou menos 140 fragmentos, né, dos manuscritos originais. Esse aqui é datado mais ou menos do ano 200. Uma outra questão importante que nós temos aqui na carta é a palavra, ou a cidade, ou a região da Galácia. Há duas teorias em relação a que região que é isso. Por quê? Nós temos uma ao norte, que pertence mais à região da Macedônia, e outra ao sul. Então, de qual das duas que Paulo está falando? A do norte ou a do sul? Com grandes evidências, mais força, os exegetas, parece se relacionar do norte. Lá na página de 47, que tem aquele mapa, é a que aparece. Por outro lado, há também alguns que defendem que não, que a Galácia, que Paulo ele evangelizou e criou a comunidade, é a do sul. Mas para a do norte tem mais força. Continuando aí na página 86, então as comunidades cristãs e os oposicionistas de Paulo. Em Atos, a missão de Paulo e Barnabé atinge o sul da Ásia Menor, então por isso que acredita-se que o sul da Ásia Menor é a região norte. Seja essa região. Quando se originam as igrejas da Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe e Licaônia, revisitados na segunda viagem missionária de Paulo. Nesta segunda viagem, Paulo percorre a Frígia e o território gálata, chegando a Troade através da Mísia. E na terceira viagem, Paulo passou novamente por aí, e logo o Atos reconhece igrejas paulinas na Galácia e as distingue das outras comunidades. Então, mais ou menos aquilo que nós vimos em Tessalonicenses e vimos também em Corinto, tem uma cidade na região, né? Tem a região. Aí aqui nessa região tem uma cidade que ela se torna uma cidade central e as outras cidades que vão formando a comunidade. No outro lugar, da mesma forma, e as outras cidades formando as comunidades.
e tem estas cidades como referência. Essa região Tessalônica era uma referência, Corinto era uma referência. Então, estas cidades, como que uma sede, digamos, são as referências para a evangelização. Quer dizer, Paulo ele vai apontar, vejam, vocês são uma referência para tais e tais cidades. Então, isso é importante nesse processo em que nós vamos desenvolver, vai se desenvolvendo as comunidades cristãs a partir da evangelização paulina. Lembra que, ao passar pela comunidade, ao evangelizar, a comunidade começa a se formar, e aí o que vem logo em seguida? Exatamente, os conflitos, os problemas. Então, depois começa a aparecer isso, né? E aí, o que nós temos, então? Alguns começam a plantar algumas discórdias e a levantar questões das quais Paulo, pelo menos, não tinha tocado no assunto e nem defendia. Qual é o principal desses assuntos? A circuncisão. Então, a circuncisão. Vamos lá, olhar porque nós temos um grupo de judeus cristãos, né? Nós temos isso é de uma forma geral. Dentro desses grupos se divide entre outros tantos, e dentro desse grupo aqui também se divide em outros tantos. Mas, de um modo geral, nós temos dois grupos. Um primeiro momento, este grupo aqui é o grupo predominante, que vai formar as comunidades. Mas acontece que, como que Paulo é conhecido? O apóstolo gentios. Nós não estamos falando da terra santa, nós estamos falando de uma terra fora, a diáspora fora. E já existiam muitos judeus fora em praticamente toda a região. No primeiro momento, isso não é problema a circuncisão, por quê? Porque essas pessoas são circuncidadas. Então, tranquilo. Ao passo que vai aumentando o número de pagãos, convertendo ao cristianismo, quer dizer, ambos para a mesma fé, começa então a aparecer esses conflitos. Nós somos circuncidados, porque seguimos o quê? A lei. Qual lei é essa? A lei mosaica, a lei de Moisés. E esses outros? O que vão fazer? Então, começa por alguns, a apostila chama, quem que é este grupo? Na última linha, penúltima linha, quem são esses missionários que estão evangelizando e levando a questão da circuncisão com base na lei mosaica como algo de extrema importância. Então, isso é o grande problema que nós temos com a comunidade dos Gálatas. Tendo esse problema, Paulo não está lá. O que ele precisa fazer? Responder a esses conflitos. Então, o que ele faz? Escreve uma carta à comunidade dos Gálatas. Então, essa comunidade vem a ver então, com essas questões. Então, vamos lá aos conflitos. Então, quem que são essas pessoas? Então, agora aqui já vamos focar neste grupo de cá, né? Porque é eles que estão plantando aí a discórdia. Então, são dois, conforme na página 87 da apostila, são duas as hipóteses. Então, a primeira hipótese, que são precursores do protognosticismo judaico, espiritualista e exaltado. Esta hipótese, que atribui a mesma matriz cultural a todos os opositores de Paulo, a todos os opositores das cartas que nós já vimos e das que vamos ver ainda, né? Então, uma boa parte desses opositores parte
deste grupo. Eles unem o libertinismo ético com o ritualismo cerimonial e o individualismo espiritualístico como uma concepção mágica da circuncisão e como os elementos do universo. Então, é uma grande dificuldade, porque nós temos aqui um grupo extremamente ritualista, e é um problemão, quem é ritual demais, porque o rito ele é muito importante. Vamos olhar a liturgia. Mas o que o rito tem que expressar? A vivência. Se eu celebro, ou se eu vivo o rito somente pela técnica, eu esvazio totalmente a celebração. Da mesma forma, o contrário, que não tem rito nenhum, também tem problema. Então, a gente precisa entender isso. Então, esse grupo era muito radical, tendo a lei como a sua referência. E aí vem os pontos importantes da carta aos Gálatas. Nós vamos ver mais daqui a pouco. A segunda probabilidade era judeus cristãos empenhados numa espécie de restauração da teologia e prática do judaísmo no interior da fé em Cristo. O que esse grupo ele tinha como base? Por exemplo, de manter aquela fé judaica, a igreja judaica, até o jeito judaico, mas de dar sentido às coisas que foram perdidas. Não era como aqui os judeus que estavam deixando o judaísmo para ser cristãos. Que é o caso que eu queria colocar aqui. Deixa o judaísmo para ser cristão. Eles queriam ser judeus cristãos, quer dizer, manter toda a tradição judaica, mas trazer aquilo que Jesus apresentou como uma correção, como uma volta às origens do que o povo tinha se perdido, né? Mas não tinha fé da mesma forma. E com isso, com base principal na lei, e dentro da lei, um dos principais elementos, a circuncisão. Então, nós temos aqui estes dois grupos. Dois grupos que podem ter, aqui, são dois grupos de hipóteses. Pode ser um e pode ser o outro grupo. Então, quando a gente vai olhar isso, é muito importante ver como toda essa questão dos grupos, ela interfere. Eu estou já me preparando para fazer o TCC, e como não é novidade, na área bíblica. E a minha análise é as declarações do ego em mim, quer dizer, do eu sou, como a resposta para mostrar a divindade de Jesus. Então, São João, no Evangelho segundo João, vai usar essas expressões ao longo do Evangelho, eu sou, que tem, como um caminho catequético e progressivo para apresentar que Jesus é Deus. Né? E a minha leitura é a partir de um autor chamado Heinrich Fraul. O que é o problema lá? Para que João escreve dessa forma? É esse o mesmo problema. A comunidade que era diversas pessoas, os discípulos do Batista, os judeus radicais, alguns grupos de judeus, os pagãos, os samaritanos. Então, todos esses vão condensar uma comunidade, que aí, no caso que eu estou analisando, é a comunidade joanina. E aí, o que vai acontecer? Nós temos cabeças diferentes aqui pensando. Então, cada um vai querer puxar a fé para aquilo que lhe convém. Mas qual que é a verdadeira fé? Né? Então, lá no Evangelho de João, qual que era o grande desafio? O grande problema. Quem é Jesus a partir se Jesus é homem, foi de fato, se ele de fato foi Deus, ou sua aparência, e jeito que é isso. E o Evangelho de João vem dar essa resposta. Que já são conflitos logo na igreja nascente, no começo. E aqui também nós temos essas dificuldades. Então, olha o que está se apegando à fé. É preciso circuncidar? Por que isso é importante para esse grupo? Porque isso é próprio dos judeus.
né? Então, por isso que eles vão defender a importância disso. Seguindo, algumas questões em relação à data da carta e os aspectos para definir a data. Ela é sempre complicado, né? Como a gente já viu, mas o nosso material situa, porque muitos exegetas situam o ano de 54. Alguns elementos nos apontam para esta data, o ano de 54, e como sendo uma carta autêntica, provavelmente então, ela tem que estar nesse período. Por algumas questões, ela não é anterior à carta, primeira carta aos Coríntios, né? Ela situa mais ou menos ali, no período da segunda carta. E o limite máximo é a carta aos Romanos, né? Que define como que não é depois. Os gêneros são os mais diversos, né? Acusações, reprovações, textos autobiográficos, argumentação e por aí vai. Vamos ver então a estrutura da carta para isso. Então, peguem a carta aos Gálatas. Gálatas, nós temos algumas passagens muito importantes. Dentro do estudo da teologia dogmática, que nós chamamos, esta passagem, sem sombra de dúvida, é a mais importante. Praticamente todos os tratados teológicos, escatologia, cristologia, pneumatologia, antropologia teológica, passa como base este texto. Então, vamos lá nele, primeiramente. Quando se completou o tempo previsto. Gálatas 4:4 até o 7. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho. Então, vamos fazendo esta progressão aqui. Quando se completou o tempo, então, Deus envia seu Filho. Então, quando completou-se o tempo, Deus envia seu Filho, nascido de mulher. E aqui nós temos uma grande referência mariológica, a Nossa Senhora. Nascido sobre a lei. Olha só. Sobre a lei. Para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de já até colocar aqui, tá? Maiúsculo, filhos, e aqui, de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo. O que é então? Então, escravo já não mais, mas sim filhos. Se és filho, és também herdeiro, porque o filho ele é herdeiro. Então, se eu também sou filho, eu sou o quê? Herdeiro, o herdeiro
Tudo isso por graça de Deus. Então, Deus, no tempo oportuno, envia o Filho, nascido de mulher, sujeito à lei. Estando sujeito à lei, ele veio resgatar os que também estavam sujeitos à lei. Para que de agora, por meio do Espírito Santo, mas agora não mais para ser escravos, mas sim filhos. E sendo filhos, herdeiros de Deus. Por causa do quê? Que você é herdeiro. E tudo isso é por causa do quê? Como diz o versículo 7? Da graça de Deus. Então, esse versículo é importante porque nós vamos abordar dentro do estudo da dogmática, que é as matérias que vocês têm aí, esse semestre vocês têm antropologia teológica, que é da dogmática, e a do Caio é qual? Sacramentologia, que é outra matéria dogmática. Então, nós temos a Trindade, a Cristologia, a Pneumatologia, a Mariologia, né? Então, todas essas disciplinas, e a graça, que entra dentro da antropologia. Então, todas essas disciplinas estão condensadas nesses versículos de Gálatas, capítulo 4, versículo do 4 ao 7. Então, por isso, a importância dele. Né? Então, quem pode marcar na Bíblia, né? Marca ela aí, é de suma importância este texto que está na carta aos Gálatas. Bom, uma coisa importante da gente destacar na estrutura da carta é que começa com um prólogo, como nas cartas paulinas. A partir deste prólogo, Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, vocês percebem que Galácia não é uma só cidade. Então, as igrejas da Galácia, quer dizer, da região da Galácia. Então, vamos por as igrejas de Patos. Quando fala as igrejas de Patos, vocês estão me referindo à diocese. Né? Nós temos uma oração eucarística que fala isso, né? Eu não me recordo agora como que é, mas a igreja que está em Patos, em qualquer cidade da diocese, a gente reza assim. Aí, né? Está lá em São Gotardo, a igreja que está em Patos, quer dizer, a igreja da diocese de Patos. Então, as igrejas da Galácia. Então, essas igrejas, a quem ele está escrevendo, a vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nessa primeira parte, nós temos este prólogo, começo, né, do prólogo, e aí ele já começa reforçando que há um evangelho que foi pregado, mas que agora estão pregando outro. E ele vem reforçar de que não há outro evangelho. Então, dentro dessa primeira exortação, que nós temos aí no capítulo 1, versículo do 6 ao 10, é isso que ele vem tentar nos mostrar e colocar aí no texto, né? Admito-me que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou a graça de Cristo, tenha passado a outro evangelho. Então, da pregação que foi feita, começou a dar as costas para ela e a seguir esses que estão pregando outra coisa. Depois nós temos, então, a primeira parte, que é uma demonstração autobiográfica de Paulo, né, do capítulo 1, 11, que é Paulo reconhecido como apóstolo. Aí vem novamente essa questão, que aí vai até o capítulo 2, 21. Então, a autenticidade do evangelho de Paulo, quando vem reforçar a autenticidade do evangelho que ele pregou, vem reconhecer quem ele de fato é, e aí, por fim, Paulo corrige Pedro, né?
Mas quando Kefas, ou Cefas, né, a tradução em português, chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois merecia censura. Com efeito, antes que chegasse alguns de junto de Tiago, ele tomava a refeição com os não-judeus. Aqui nós estamos lá no capítulo 2, versículo agora 13. E os demais judeus acompanharam nessa dissimulação a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos: se tu que és judeu, vives como gentil e não como judeu, não pode obrigar os gentios a viverem como judeus. Então, não pode obrigar os gentios a viver como judeus. Então, é a forma com que vai. E aí nós temos o episódio do Concílio de Jerusalém, em que se discute muitas questões e vão se aprimorando. Então, uma coisa que é muito importante na igreja é essa. A reunião, a busca, o consenso, os concílios, os sínodos, para discutir aquilo que é preciso ser discutido. O que não pode abrir mão? Daquilo que é imutável. Mas a forma de evangelizar, de rezar, é igual à liturgia. Às vezes há uma briga por questões litúrgicas, mas nunca se resolve da mesma forma. Nós tivemos, ao longo dos séculos, uma variação imensa da forma de se rezar a liturgia. Agora nós estamos rezando desse jeito. Pode ser que daqui 100 anos, 200 anos, sei lá, estão rezando de outra forma. E outros ritos também rezam. Eu sou de uma cidade no Paraná, 7.000 habitantes, sempre lá tem a igreja nossa, rito latino, e a igreja católica, com um outro bispo, que segue, que é nomeado pelo Papa, que é o rito ucraniano. O nosso jeito de rezar é muito diferente do jeito deles. E a única vez que nós rezamos juntos, né, que eles continuam até hoje, é o Corpus Christi, que é a única celebração que reúne todos numa igreja só, rezam numa igreja e vai em procissão para outra. Mas são ritos diferentes. Então, esta forma, desde que ela não altere aquilo que não pode ser alterado, a liturgia ela é mutada. Tanto que o Sacrosanto Concílio, que é o documento da liturgia, ele não é dogmático. Porque o que está ali não é uma verdade mutável. Algumas coisas vão poder ser mudadas. O que nós mudamos aí do concílio passado agora, mais evidente? A forma de rezar, a língua que se reza. Nós rezamos no vernáculo, e foi muito bom, né? Isso são coisas próprias do tempo. Então, aqui vai se discutindo essas questões, e ao longo do tempo foi se discutindo, e, por um primeiro momento, era preciso situar algumas coisas. Mas Paulo corrige, fala, mas ele sempre teve o respeito pelo chamado de Pedro. Não é discutir por discutir. Isso aí que a gente tem que pensar sempre. Seguindo, então, essa autobiografia, conduta, formação de Paulo, virando a parte, na apostila ficou... o texto em grego não saiu de acordo, e aí eu já corrigi lá na apostila, que eu vou mandar depois para vocês ela corrigida. Aí vai lá a segunda subida a Jerusalém, reconhecendo da missão. Aí vamos para a segunda parte, que eu acho a segunda demonstração, a filiação abraâmica. Esta parte do capítulo 3, 1 até quando? 4, 7, ela é chamada de a parte doutrinal. A parte doutrinal da carta. A lei, como que está o título que a tradução de vocês colocou? A CNBB traz um muito interessante. A argumentação do A CNBB traz a lei ou a fé? Então, uma pergunta: a lei ou a fé? A lei e a fé. A lei e a fé, sem ser pergunta. Então, aqui é da CNBB, a lei ou a fé? Então, qual que é a questão?
Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante dos vossos olhos, ou seja, já não tinha pregado a vocês quem era Jesus Cristo? Só isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela escuta da fé? O que não está aparecendo aqui? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne? Foi acaso em vão que sofreste tanto? Se é que foi em vão, aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pelas obras da lei ou pela escuta da fé? Aí o que nos parece? Que Paulo está reprovando totalmente a lei. Mas aí tem que seguir a carta. Como Abraão creu em Deus e isto lhe foi acreditado com justiça, assim fica sabendo que os que creem é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. E aí o texto vai seguindo, como a gente não tem muito tempo aqui. Maldito quem, final do versículo 10, maldito quem não se ativer a todas as prescrições do livro da lei para praticá-las. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante de Deus e de todo evidente, já que é pela fé que o justo viverá. Ora, a lei não se baseia mais na fé, mas aquele que praticar seus preceitos viverá por eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso sucedeu para que no Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim pela fé recebêssemos o Espírito prometido. E aí vai seguindo as prescrições nesses capítulos, que vai até o 21. E aí aqui está dentro, né, dessas prescrições a citação que eu falei, que ela faz referência à questão, reforçando a questão da lei, para que Jesus veio para salvar os que estavam submetidos à lei. Isso é a prática que nós temos e evidenciamos na pregação de Jesus. O foco de Jesus era quem? Os que estavam sujeitos à lei. Então, o primeiro, aí depois da sua morte, sua ascensão, quando ele ia subir aos céus, que ele manda pregar a todas as nações. Mas então, o que nós temos aqui? A questão que o que importa aqui para Paulo, quando se fala na fé, não é que isso daqui está desprezado. Mas é que a lei pela lei, a letra pela letra, a discussão em relação à circuncisão, ela é muito menor do que aquilo que havia anunciado ao povo. Pela ação de quem? Do Espírito Santo. Então, não é a lei em si, que é o mais importante, mas é a ação do Espírito. E dentro da ação do Espírito, não foi apresentada essas coisas ao povo. Então, para que se preocupar com isso? Isso também nós temos assim, muito das nossas realidades, né? Nós preocupados com tanta picuinha, com tanta coisa pequena, e vamos deixando o essencial. Mostra o quê? É a realidade nossa, especialmente enquanto nação. Brigando com coisas pequenas, enquanto, como diz o nosso reitor, o boi ainda não cacorda, né? Então, nós temos que pensar nessas coisas e olhar isso aqui. O que vem dizer? No texto de Gálatas 4. Deus, no tempo certo, envia o Filho que estava sujeito à lei, para que aquele sujeito à lei, filho nascido de uma mulher, que é muito importante, é nascido de mulher, para que não mais ser escravo, mas ser filhos.
e sendo filhos, são herdeiros. Sendo herdeiros, têm direito à salvação. E essas são as questões que traz aí na nossa apostila. Então, essas promessas, as motivações da lei, a importância da fé, que ela está sujeita, que a lei está sujeita à fé. Então, isso vai traçando o itinerário para a compreensão do povo da Galácia de que Jesus Cristo ele não veio para ser digamos, um reformador de alguma coisa, mas ele veio nos apresentar uma nova fé. Então, diferente de alguns reformadores, né, a gente pode olhar dentro da história da nossa igreja. Por exemplo, São Francisco de Assis. Ele reforma uma forma de pensar e de viver a fé. Então, agora, o Lutero ele foi um reformador? Não, ele é um professor nosso de sociologia, ele usava um exemplo que eu sempre acho ele bem interessante, sobre a diferença de uma reforma e uma revolução. Ele fala, a reforma é você pegar um sofá que não está bom, o pano rasgou, afundou, aquela coisa toda, aí você enche ele de novo, coloca uma nova capa, isso é uma reforma. A revolução é o quê? Botar fogo no sofá, velho. Então, a diferença é muito grande, né? Não é muito grande. Aí olhando São Francisco e Lutero, os dois, que tinham a mesma intenção inicial, mas tomaram caminhos diferentes. Então, um de permanecer com a igreja, fiel à igreja, Santa Catarina de Sena, né? Diante de todas as investidas que ela teve para fazer com que a igreja voltasse aos eixos, aí, na sua morte, ela diz, né? Pouco feliz por ainda morrer filha da igreja. Porque tanto que ela fez, ela teria sido até excomungada. Mas ela manteve a igreja, e é uma santa, de grande importância para a igreja. Então, aqui vai retomando esses pontos. Quando a gente pode olhar nesse caminho, olhando as controvérsias e tudo mais, nós temos alguns pontos lá na página 90 importantes. Quais são esses pontos importantes desta carta? A primeira é o ponto da soteriologia. O que é essa palavra? Vocês sabem o que significa ela? Salvação. Então, a questão da salvação. Por que ela é importante? Porque se a circuncisão fosse tão importante, a lei fosse tão importante assim, por que Cristo ia morrer na cruz? Qual o sentido da morte de Jesus na cruz? Mas o próprio de João fala, né? Ele veio para os seus não rejeitaram. Ele veio sentir a lei. Ele veio para o sentir a lei. Mas qual que é essa intenção? Isso é próprio para nós, gente. Às vezes nós estamos tão cegos, fechados, olhando para determinadas coisas que não percebemos outras coisas que são importantes. Então, os seus estavam agarrados àquilo dali. O povo pagão já não tinha nada, então viu nisso uma primeira esperança. Viu nisso a esperança. Era um povo deixado de lado. Então, assim, os seus o rejeitaram, né? Mas a luz está brilhando. E uma hora ela vai chamar a atenção e iluminar quais são as trevas. Né? Quando a gente olha essa relação lá em João, luz e trevas, o que ele está dizendo, principalmente? Luz, em grego, pós. Não as trevas do olho sensorial, mas do coração. As trevas, né, que nos impede, o coração fechado, que nos impede de ver a luz de Jesus. Então, a salvação, ela tem a sua grande importância dentro desse contexto, porque é o que vai dar sentido ao motivo da morte de Jesus. Senão, não teria sentido ele ter morrido na cruz. Um outro ponto que nós estamos lá mais embaixo na apostila é a cristologia. A cristologia. Então, a cristologia, ela, dentro da carta de 2 aos Gálatas, que foca tudo isso que está aqui colocado, qual que é o centro disso tudo? O Filho.
Certo? Então vamos lá, para o intervalo. E aí a gente continua depois, a carta sua empresa ela é mais rápida. Bom, vamos retomar sobre o piso, sua casa. Como eu falei para vocês que eu ia dar uma olhada na questão, se a apostila podia estar de uma forma com que confundisse. Mas, para ser justo, aqui está. Há pouco tempo, 14 cartas do Novo Testamento, com exceção das cartas católicas, eram atribuídas a Paulo. Aí, no final, no outro parágrafo, aí cita as cartas. Aí, no final, a carta aos Hebreus deixou de ser atribuída a Paulo. As outras 13 são assim distribuídas. Então, no texto está que são 13 cartas. Então, esse argumento aí, e aí a relação das cartas somando-se em 13. Mas, se a gente vê só o começo, apesar de que, se contar são 13, e também tem outra coisa, até pouco tempo, 14 cartas do Novo Testamento. Então, já está falando aqui, porque aqui está como assim, até pouco tempo era. Então, não tem anulação da questão, não. Tá bom? Mas é bom, gente. Essas coisas são boas, porque não esquece. E também outra coisa, a gente aprende mais com as coisas que a gente erra do que com as que acerta. Nós olhando o Padre Nilson, nós estávamos dando risada. Não, mas você tem pouco trabalho, né? Então, aí eu falei, que o Padre Nilson dá aula pra gente. Era um por semana. É um por semana. O que é história? Então vamos lá. Primeiro ponto importante, qual é? A salvação ou soterologia, né, que vem de soter, que é salvação. Entendeu? O segundo ponto, a cristologia. O que é? Na hora que bater o sino, toda a carta ela está centrada na pessoa do Cristo, do Filho, e de uma forma mais clara nessa expressão da Gálatas 4, de 4 a 7. Outro ponto sobre a questão da fé constitui um modo de ser justo. Então, a fé é um outro ponto. Nós temos também como quarto ponto um ponto antropológico, antropologia. Então, a antropologia, o justo é o fiel no sentido do amor verdadeiro e condicional, que é o amor ágape, e não o autocrata observante da lei. Então, o que é justo? É aquele que vive pela fé e não simplesmente um observante da lei. Porque ao observar a lei pela lei, ela pode não expressar
aquilo que necessita para a salvação. A lei ela é importante? Lógico. Não tem como a sociedade viver sem leis. O exercício do direito e da justiça se dá por lei. Mas nós estamos falando aqui que a observância dela por ela, por isso a gente tem que tomar cuidado. Então, o fato de eu rezar um rosário todo dia, o rezar contando as contas, isso não significa que está me ajudando espiritualmente. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar de rezar o rosário? Não. É entender como se reza e rezar da forma como tem que ser. Então, isso depende de que? Da fé. Não, de a salvação das almas supera toda leitura, toda regra. E isso nós temos que observar, porque qual que foi a grande questão do tempo de Jesus em relação a Deus? É esse rigorismo legal. Então, o rigorismo, ele tomou o lugar da vivência. Por exemplo, por mim, pouco importa se você vai morrer. Mas hoje é sábado, então não posso fazer nada. Então, são coisas e que nós, enquanto católicos, podemos, e se a gente não tomar cuidado com algumas coisas que vinculam a internet, a gente vai para o crescimento rápido. Então, é bom sempre ter, como se diz, um pé atrás de qualquer coisa, né? Procurar ver de fato que alguns apontam determinadas coisas, que o povo judeu que estava vindo para o cristianismo estava errado. A partir da concepção que eles viveram a vida toda, não. Mas há algo maior do que isso, que é a fé em Jesus Cristo que supera isso. A cruz, o sentido da salvação, isso aqui está na carta do Gálatas. Não é o fato da observância da lei, mas o que é que nos traz a salvação? É a morte na cruz. Na morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Então, isso supera, não exclui, ela sobrepõe, melhor dizendo, sobrepõe. Então, quer dizer, ela está, mas algo maior. E nós pegamos lá na carta aos Coríntios, a Tessalonicenses, a loucura da cruz, aqui a sabedoria da cruz. Então, a relação com a cruz. Então, é a morte de Jesus, pela graça de Deus, que vai nos dar a salvação. Por isso que a cristologia é um ponto importante. A fé dentro deste contexto, a antropologia, um outro ponto, e a eclesiologia, que a igreja é orientada pela fé e pelo amor. Então, aqui, da forma que exclui totalmente essa possibilidade do amor. Mas a fé e o amor, aberto a todos, sem discriminação alguma, por fatores históricos, culturais, raciais ou sexuais. E isso é muito... Não é fácil. Eu tenho sempre, para algumas questões, eu sempre procuro pensar a partir do ponto de vista do outro. Por exemplo, assim, por que ele pensa dessa forma? Para a gente tentar compreender os motivos. Às vezes não tem motivo nenhum. Né? Mas, muitas vezes, tem seus motivos de se pensar assim. E aí, o que a gente precisa? Quem é catequista, principalmente, olhar isso. Porque, às vezes, tem algumas realidades em que a pessoa, a vida toda, ela não viu outra forma de acreditar ou de encontrar que não seja essa. Então, qual que é a forma com que eu faço? Se Jesus chegasse na Samaritana explicando quem era ele, ela não ia compreender nunca. O que ele foi fazendo? Ele foi fazendo um caminho em que ela foi percebendo e é ela que entendeu. Isso vai muito desse aspecto antropológico. Então, é a partir da pessoa que se compreende. Por isso que nem toda verdade deve ser dita de uma vez. Talvez a pessoa ela chega com uma intenção e uma pretensão que é própria dela, e dessa intenção eu não posso chegar e jogar o que é de fato. Né? Por exemplo, o professor usou a expressão, antes de eu falar do evangelho, eu já falo dos cânones do direito canônico, do que não pode. Não.
Primeiro eu vou ganhar a pessoa. Este é o método de Jesus, evangelizar. Aí sim, Jesus vai, faz com que ela reconheça todos os seus erros e que retome a vida, né, daquilo que é de fato viver. Tem, né? Desafio da catequese com adultos. O desafio da catequese com adultos. Eu não concordo, não entra na minha cabeça sem conversar com o padre. Pois E aí você é. vai colocar na cabeça dele de uma vez. E você está diante de uma pessoa que já tem uma história. Às vezes, quando eu comecei com catequese com adultos, os meus catequizadores eram mais velhos que eu. Então, quer dizer, de bagagens de histórias tinham mais do que eu. Mas então, como fazer isso? Eu tinha uma turma grande e 4 que eram presbiterianos, que estavam vindo para a Igreja Católica de Patrocínio. Quem sabe, na verdade, Patrocínio tem um grande centro de formação presbiteriana que tem gente do mundo inteiro que estuda lá. São 3 quarteirões no centro da cidade, deles, uma escola grande, é um seminário grande. Né? Então, quer dizer, são pessoas que são muito bem formadas, biblicamente, são muito bem formadas. Agora, como vamos falar de Nossa Senhora, que é o grande... Então, a gente tem que ir no jeito. Né? E isso é extremamente importante. Então, para esse povo judeu que vinha, era compreensível a forma deles pensar e o desejo, porque ele não entendia outra realidade. Mas aí Paulo vai apontar essas condições, e aí o que está em jogo naqueles desejos deles? A salvação. Porque a salvação anulava totalmente a questão da morte de Jesus na cruz. Não tinha sentido nenhum de Jesus ter vivido na cruz, se tivesse que seguir naqueles preceitos. Tá certo? Bom, de forma geral, eram esses os assuntos, né? E como eu falei para vocês, para encerrar, estes assuntos da carta aos Gálatas, ele vai ser retomado na carta aos Romanos, aí com muito mais explicações, elaborações, é uma carta bem maior. Então, os assuntos aqui nós vamos voltar. Mas o que eu quero destacar? São, principalmente, que vocês guardem anotado aí no coração a importância desta citação. Né? E outra muito bonita, que é Gálatas 2, 19 e 20 também. Gálatas 2, 19 e 20, que nos diz: aliás, foi em virtude da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual, na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo que vive em mim, eu supero muitas dessas coisas. Ok? Vamos então para outra carta, qual que é? Filipenses. Uma das coisas que é muito importante a gente aprender quando se estuda a Bíblia são as siglas e colocá-las de forma correta. Porque nós temos Filipenses, qual foi a outra que a gente viu já? Filemon, e há uma certa definição, um certo consenso delas. Né? Qual é a outra grande questão que pode nos dar confusão? Né? João e as cartas de João. Então, saber referenciar elas. Né? Colossenses, Gálatas, e daí por aí vai. Né? Por exemplo, Marcos, e como que é Macabeus? Também é assim, só que eu tenho um e o 2.
né? Então, que é o mito que diferencia as... Mas é bom, né? A gente ter até mesmo para colocar. Outra coisa que nunca se deve usar, os dois pontos. Nossas traduções e nossa forma de referenciar texto bíblico no Brasil é bíblica. Se você pegar livros de editoras católicas, nos Estados Unidos principalmente, é dois pontos. Mas no Brasil, não. Ah, eu achava que era isso. Não. Eu achei que era esquizofrenia. Eu achei que era esquizofrenia. Aqui no Brasil, sim. No Brasil, sim, os protestantes. Mas nos Estados Unidos, não. Tanto que eu vejo muita coisa da renovação carismática com dois pontos, principalmente por causa de suas origens, né? Mas evitem isso. Use a... O nosso casamento, o convite ficou errado. Eu mandei 7 e eles fizeram errado. Aí eu fiquei chateada, né? Fazer o quê? Aqui, ó, esses dias eu estava vendo o site de uma diocese. Diocese de São Paulo. Mas vamos lá. Carta aos Filipenses. Por que é bom? Porque, às vezes, você usa uma sigla que não é a usual, e aí a pessoa não vai saber procurar o texto que está lá indicado. Então, ele não vai ajudar em nada. Algumas coisas em estudos bíblicos mesmo, igual agora, voltando ao meu artigo, mas Marcelo me indicou, você vai usar uma única tradução, um único texto grego. Aí eu usei a Bíblia Testa, que é da Sociedade Bíblica, o texto grego. Então, todo o texto grego citado vai ser só dela, porque isso desconta 9 mesmo, se tiver variação. Então, o jeito que se escreve no lugar, você coloca. E a transliteração da gramática de Suécia, que é a forma com que eu vou transformar um texto grego, como que eu vou transliterar ele para o português, por exemplo. Então, eu tenho que usar sempre a mesma. Então, isso são coisas para quem vai estudar a Bíblia que é importante. Porque as variações são grandes, né? Traduções, aí já não leva muita questão, mas isso é visível. Mas mesmo assim, quando se cita num trabalho, se eu fosse pedir um trabalho para você de Bíblia, vocês iam citar o texto, lá nas referências tinha que colocar qual tradução que é. Isso é importante. Eu, quando vou fazer um trabalho para dar Arthur, aí você tem que destacar o sujeito, o verbo, os predicados, aí eu procuro qual a tradução que está mais fácil de fazer, assim, fica bem mais bonito, pelo menos. Então, às vezes eu uso a Tebe, às vezes eu uso a Jerusalém, às vezes a CNBB, é uma bola, mas aí tem que referenciar qual é que está usando. Então, para as nossas aulas aqui, eu não vou cobrar isso, mas certas coisas é bom a gente ter sempre em mente. Forma de colocar a citação, a sigla, né? Então, vocês sabem disso, mais 2. Vou falar do versículo 3 até o 7. Então, traço. Se eu vou falar o 3 e o 7, sem ler o 4, 5, 6, eu coloco um ponto. Isso vocês viram na introdução, né? Mas isso aqui é importantíssimo. Nós temos aqui, ó, apostilas, trabalho. Para os professores, normalmente, a gente vai lendo, e eles vão conferindo para ver se colocaram certo, porque às vezes erra. Certo? Então, são coisas, assim, dicas básicas, mas que faz uma diferença muito grande. É muito ruim quando você vai procurar o texto que está citado, isso já aconteceu com nós aqui, que eu coloquei e não era. E aí, se eu ler, não tem nada a ver com o que está falando, porque a citação está errada. Carta aos Filipenses. Então, vamos lá. Filipe é uma cidade que que levou o nome, né, do seu fundador. Ela é a primeira comunidade que Paulo funda na Europa. Ele escreve a esta comunidade depois, que é o chamado que nós vimos lá no final da apostila, vocês lembram? Lá na página 128,
as chamadas cartas da prisão. Então, a carta aos Filipenses é uma dessas chamadas cartas da prisão. Cidade de Filipo. Filipos está situado na Macedônia, então já no final da Macedônia, já na Europa, aos pés do Monte Hermos. A cidade foi fundada no século IV a.C., com o nome de Crênides. Felipe II, rei da Macedônia, construiu uma cidade fortificada, e a essa cidade, então, ele vai dar o nome dela depois. Ela se torna uma das capitais desse grande império que havia por lá, cuja capital era Tessalônica, e depois ela é anexada à colônia romana. Então, todo o Império Romano ela é anexada a esse império quando ela é tomada. A sua população, a maioria era de gregos e latinos. Não se tem uma notícias, né, de que ali havia judeus, apesar de algumas pessoas por ali. Então, ela está situada à margem de uma importante via, e dentro desse contexto todo, então, nós vamos ter uma referência grande à atuação de mulheres nesta comunidade. Então, a comunidade cristã, segundo Atos 16, de 11 a 40, sempre que na hora que vocês lerem a apostila em casa, que eu sei que vocês estão fazendo isso, tem em mãos esse material que eu mandei para vocês depois. Ele só não está na apostila porque eu só fiz ele depois, né? Ele podia estar dentro aí do material. Aí vocês observam, vão acompanhando ele, ajuda muito a compreender, pelo menos, essas questões cronológicas, por onde passou. Filipos foi a primeira comunidade a ser fundada na Europa. Paulo, Timóteo e Silas, depois de deixar Troade, embarca para Samópolis e desembarca em Neápolis, que está bem perto ali de Filipos. Então, a pregação de Paulo converteu Lídia, comerciante de Tiatira. Tendo libertado uma escrava, Paulo foi preso juntamente consigo, e essas informações estão lá na primeira carta aos Tessalonicenses, e foram, contudo, miraculosamente libertos da prisão. Então, a evangelização de Filipos foi marcada por muito sofrimento. Paulo, mas teve como resultado o nascimento de uma bela comunidade cristã, praticamente só formada por gentios. E por que isso? Será que quase só gentios? Nós estamos bem mais distantes de Jerusalém. Portanto, quanto mais longe, menos a possibilidade de judeus. Paulo exorta a não se deixar circuncidar. Ele já vem da questão dos conflitos que havia em outros, que não tem essa precisão. Na evangelização da comunidade, parece que as mulheres tiveram um papel fundamental, né? Então, para quem diz que as mulheres não têm vez na igreja, né, elas tiveram papel fundamental na formação da comunidade em Tessalônica, entre elas Lídia, Herodes, Sintique. Aí alguém quiser, quando for ter filho, quiser pôr um nome aí, de mulher, bíblicos, nomes bíblicos tem aqui na apostila. Praticamente a única comunidade de quem Paulo aceita a ajuda financeira. Entre o apóstolo e a comunidade se criou um laço de muita confiança recíproca. E isso a gente pode perceber dentro da carta, né, nesses capítulos, nessas indicações que estão aí, do 4, 10 a 20, e também lá na 2 Coríntios, fazendo referência à comunidade de Filipe, aos filipenses. Aspectos literários, qual que é as questões que nós temos aqui na carta? Alguns defendem, como esse estudioso aqui foi colocado, Bauer, de que eram cartas diversas.
No entanto, por que que tem essa intenção? Digamos, a carta, ela segue de uma forma, um determinado versículo, digamos 3:1, parece que vai encerrar a carta, aí ela troca de assunto, aí vai, continua naquele assunto, depois ela retoma, aí parece que vai encerrar de novo, aí ela continua o assunto. O que que dá a impressão? De que foram fragmentos colocados para se escrever e juntou como algumas outras coisas acontecem. No entanto, essas hipóteses são hipóteses, elas não têm uma sustentação muito grande de ter sido assim. Pode ter sido o quê? Ao redigir a carta, que ia ser uma carta só, chega notícias de outros problemas, de outras coisas, aí Paulo vai falar daquilo ali, e aí ficou tudo meio truncado, não deu tempo de fazer a correção, né? Então, aí ficou dessa forma, parecendo ser períodos diferentes ou textos diferentes. Então, essa parte da apostila, desses aspectos literários, ela vem trazer essa questão. Por que nós temos algumas dessas colocações? Principalmente pela divisão da carta. Que nós podemos olhar aí na apostila, que nós temos como uma carta de agradecimento. Quais são os versículos que dá? Primeiro 4, do 10 ao 20. Do 10 ao 20. De Éfeso, né, que é essa parte. A outra parte, que é a carta do cárcere, que é do 1 até o 3, 1a. O que é isso aqui? Voltando ao que nós estávamos falando naquela hora da citação. Então, eu vou ler do capítulo 1, versículo 1, até o 3, versículo 1a. Isso quer dizer a primeira parte do versículo 1 do capítulo 3. Não é o versículo todo. Entenderam isso? Como se divide isso dentro de um versículo? O versículo em A, B, C. Normalmente é a pontuação. Que vai me dizer, até o ponto é o A, B, C. Então, as divisões que nós temos, primeiro em capítulos, depois, vírgula, para separar o capítulo, versículo. Se eu colocar aqui um B, quer dizer, eu vou ler o versículo 2, a primeira e a segunda parte dele. Tem versículo que pode ser muito grande dele. D, E, F. Entenderam? Isso vocês já sabem, né? Mas só reforçando. Então, essa primeira parte, que é a parte do cárcere, e a terceira parte, que é do 3, 1b, com A está aqui em cima, até o 4:1. Essas colocações que nós temos, que essas três partes, é aquilo que eu estava explicando aqui. São assuntos próprios que não têm uma certa continuidade. Então, a parte dos agradecimentos não está no começo. Ela está no capítulo 4 para frente. Essa parte aqui é a parte chamada, essencialmente, o texto da prisão. E a outra parte, que são a carta polêmica ou contra os adversários. Lá na página 94, para a estrutura da carta. Eis a proposta de estruturação da carta na sua versão canônica. Se a gente vê essa divisão e vê a divisão da Bíblia da CNBB, por exemplo, ela já difere bastante. Assim, são os aspectos maiores, né? Mas vamos lá. A primeira parte da carta, pode pegar lá no capítulo 1, a saudação, que é típica, né, de São Paulo. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos no Cristo Jesus que estão em Filipos, como os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, são as suas saudações com as suas variações, né, que a gente usa na liturgia, né, a forma de saudar que nós temos na liturgia, a maioria é de São Paulo.
A parte que nós podemos chamar de primeira parte, a alegria e o testemunho na prisão e na tribulação, que vem ser essa parte desta parte aqui, ó. Então, o testemunho de Paulo, viver para mim é Cristo. Então, capítulo 1, versículo 12. 1:12. Irmãos, faço questão de que saibais o seguinte: o que me aconteceu tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Com efeito, em todo o petróleo, em toda parte, tornou-se manifesto que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, encorajados no Senhor pela minha prisão, redobram de audácia, proclamando sem medo a palavra. O que Tertuliano vai dizer? Sangue de mártires, semente de novos cristãos. Então, sangue de mártires, semente de novos cristãos. O que Paulo disse aqui? Que a prisão dele, em vez de prejudicar a propagação do evangelho, contribuiu. Porque agora os irmãos, com muito mais fervor, estão anunciando. No capítulo 1, versículo 27, nós temos o testemunho dos filipenses, mesmo sentimento de Cristo. Então, comportai-vos somente de maneira digna do Evangelho de Cristo. Notem aqui, quando a gente recorda a carta aos Gálatas, que Paulo vai situar, se a gente olhar por esses aspectos da carta, tomando como a carta aos Gálatas no ano 54, Filipenses posterior, já nós vamos ver a data, 62 possivelmente. Então, os conflitos dos Gálatas já foram, já de antemão, aqui, recomendados para que não aconteça aqui o que aconteceu aqui. Então, essa questão da circuncisão, por exemplo, já adiantou, dizendo que não precisa, não é para fazer. Porque isso já estava até resolvido quando se escreve a carta aos Filipenses. Depois, do capítulo 2:19, o testemunho dos colaboradores, o testemunho de Timóteo, o envio de Timóteo e de Epafrodito. Então, pena que nós não temos como ler o texto, né? Mas para a gente ir analisando, mas para que vocês possam ver esses aspectos. A outra parte, do 3:1b a 4:9, que a gente estende mais um pouco dessa divisão, os adversários judaizantes e a imitação de Paulo. Nós voltamos às mesmas questões das outras cartas. Então, para que vocês tenham sempre em mente, os gentios, como é conhecido São Paulo, parece ser ou o alvo, né, do apóstolo. Mas em todas as comunidades formadas, e provavelmente ao formar a comunidade, com a dispersão dos judeus, eles vão também para essas regiões. E essa tendência judaizante, ela segue. Então, a confiança na carne e o conhecimento de Cristo, 3:1b, a primeira parte, ela é do... Não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas, a vós isto dá mais segurança. Quer dizer, já havia escrito coisas das outras comunidades, mas não me custa nada também a vocês dizer aquilo que eu já disse aos Gálatas, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, porque é importante perceber e olhar aquilo em que se fundamenta em relação ao que se vive. Na perspectiva paulina, a vivência da fé, que ela é pela ação do Espírito, pela graça de Deus, a graça de Deus que me permite.
e a morte de Jesus Cristo na cruz, que ela tem toda centralizada na morte de Cristo na cruz para a nossa salvação. E é isso que vai dar sentido. O que é a cruz? Objeto de para nós. Mas o que era até então? É a pior punição. Era a coisa mais humilhante. A loucura da cruz. Tanto que eu já falei com vocês, o símbolo da cruz, ele não vai ser um símbolo inicial. Se olhar as catatumbas lá em Roma, as primeiras, nenhuma delas tem o símbolo da cruz. Uma das primeiras referências, eu não sei dizer quem exatamente, mas é uma sátira desenhada, um asno pregado na cruz, para satirizar. É ótimo, né? Para eles, uma idiotíssima coisa dessa. Porque a cruz era o símbolo de morte e de pior condição. Então, imagina o Paulo. Então, mostrar. E aí, o que Paulo, ele vai ser um dos que vai propagar isso com muita força? A morte de Jesus na cruz, ela tem todo o sentido a superar qualquer outra coisa, porque isso nos trouxe a salvação. Então, pela ação do Espírito, pela graça de Deus. Não é só iniciativa própria. Eu busco viver e seguir a Cristo. Mas eu só me é permitido porque Cristo morreu por mim na cruz. E aí nós temos, por final, os agradecimentos, né? Pelas ajudas recebidas. Isso a gente vê bem claro na carta aos Filipenses, nas cartas paulinas, de acordo com as coletas, né, que são feitas para a ajuda da igreja nascente, né? Então, especialmente coletas que vão ser enviadas a Jerusalém. E até hoje nós fazemos isso, né? A coleta da Sexta-feira Santa, ela é para o Aldo de São Pedro, para a conservação dos lugares sagrados em Jerusalém. Vamos ver então a teologia. Prisioneiro do Evangelho, por isso livre. O termo prisão aparece em 4 ocasiões no capítulo 1, que é essa parte onde vai mostrar que é a chamada carta da prisão. Então, a carta da prisão não é ela toda. O texto da prisão é este texto aqui. Esse aqui. Além disso, multiplica-se o vocabulário vinculado à cruz e à aflição da cruz. Então, ao refletir, Paulo ele vai fazendo essa análise e para mostrar, né, a importância que até então talvez não era percebida, a importância da cruz. Outro ponto da teologia é a alegria e a sensibilidade do apóstolo, mesmo em clima de tribulação. É interessante, né, às vezes, aqui tem um seminário que eu falo isso, fazer piada das próprias dificuldades, né? Que é muito difícil, né? Mas você ter, assim, essa, né, de ver dentro das dificuldades aquilo que favorece. Qual que era, assim, se a gente for pensar humanamente, Paulo está preso, isso é péssimo. Mas qual que é a percepção dele? A prisão dele favoreceu uma coisa. Os irmãos, ao invés de ficar com medo e se esconder, o que fizeram? O contrário. Os mártires, os primeiros mártires, como que poderia alguém pensar os que estão matando esse povo? Mas por que esse povo está morrendo? O que tem de tão especial? Que essas pessoas têm algo que é maior do que a própria vida. Então, tudo isso vai favorecendo a percepção de Paulo, alegrar-se, a alegria, sentir-se só numa alma, regozijar-se. Eu vos tenho no meu coração, tenho saudade de vós e compaixão de Cristo Jesus. Aí vem trazendo aqui na apostila,
várias palavras, das quais vai mostrando, mesmo diante da tribulação, a alegria. Por quê? Quando se olha as coisas do alto, as coisas... Como que chama o jubileu? Qual que é o lema do jubileu deste ano? Tema, na verdade? Peregrinos e esperança, né? Peregrinos de esperança. Quer dizer, nós não somos... Por que peregrinos? Porque é segunda de passagem. Então, nós estamos em vista do quê? Da esperança. Nós vamos ver a próxima carta aos Romanos, da onde foi tirada. A esperança não decepciona. Então, qual que era a esperança desse povo? Não era mais nada na vida aqui, terrena. Era a vida eterna. Era essa que eles estavam esperando. Então, o que valia? Morrer em Cristo. Dar a vida, se for necessário, dar a própria vida. Por quê? A esperança que me move é isso agora. Não é bens, não é mais nada nessa terra. E isso tudo não tem como ser se não for pela graça de Deus. Como que eu vou fazer isso? Ninguém vai se entregar à própria vida por algo inútil. Tem que ter uma confiança muito grande, uma esperança muito grande. E uma vida sem esperança é muito triste. Porque por mais que as coisas estejam ruins na nossa vida, qual que é a minha esperança? De que melhore. Então, o que eu vou fazer? A minha luta vai ser para isso. Então, para a esperança. Uma pessoa totalmente desesperançada é muito, muito triste. É muito triste mesmo. Por quê? Porque ela não encontra mais motivo para mais nada. Ele quando você se fecha, né? Você se fecha totalmente à graça de Deus, mas aí nós temos que analisar as coisas com calma, não dá para falar assim de uma forma geral, né? Porque há situações em que a pessoa não tem a consciência. Aí, os critérios para ser pecado, matéria, consciência e liberdade. Isso é importante. Aí são coisas que entram no campo moral, muito amplo, nós não vamos ter jeito de falar aqui. Mas vamos olhar aqui o povo. Qual que é a esperança desse povo? São Paulo está preso. Mas ele não se entregou, muito pelo contrário, ele está feliz. A alegria expressa na carta. Então, nós que estamos, os seguidores de Cristo, a cidade de Filipos, os filipenses, então, vamos com mais fervor ainda anunciar Jesus Cristo. Isso é contagiante, né? Não tem como você contagiar, você convencer ninguém de nada, se aquilo não primeiro convencer. Se você, por exemplo, um padre, ou um professor, ou qualquer outra coisa, qualquer outra profissão, se as pessoas não perceberem que aquilo dali te faz bem e é bom, elas não vão querer aderir. Não, nem para ele não está servindo, quanto mais para mim. No filme, eu já falei do Paulo, tem uma parte que eu estou conversando com o povo e falou assim, não, eles vão se jogar na copa dos leões, os cristãos. Vai doer só um pouquinho. Depois, isso é que tem nada. E depois todo mundo vai estar salvo, porque a gente não tem igual a Cristo. Ele explicando para o povo que morrer estava... Porque a partir do momento que a gente olhar os santos, por exemplo, a proximidade com Deus era tanta que o fato de prolongar os dias na Terra, a vontade de estar no céu era muito maior. Mas são questões muito interessantes quando a gente olha isso, né? Porque o que faz essa igreja estar há 2000 anos? Apesar de tantas coisas, não é só por vontade humana. Agora os filhos também, né? Mas 7 filhos, todos são profetizados. De Macabeus. A defesa da hermenêutica paulina do Evangelho. O enfrentamento dos adversários da Exante.
cães maus operados, mutilados, seu Deus e o estômago. Então, todas essas questões sobre essas controvérsias que nós temos aqui nos capítulos 3, 1b até o 4.1. A cria, que também é um ponto que estava em Gálatas aqui, com muita força. A glória por meio da cruz, a humilhação, a exaltação do Filho. Então, a teologia da cruz, de Filipenses, apresenta-se notórios paralelos com a sabedoria da cruz, lá do 1 Coríntios. E aí nós temos, por fim, quer dizer, o penúltimo ponto, a iminência do dia de Cristo e a pátria celeste, que é a questão da parousia, que ainda, como a gente viu, esse povo esperava para logo a parousia, que seria muito rápida. E a eclesiologia, que é a identificação da comunidade viver em Cristo, em torno de um mesmo sentimento e intenção, a coinonia material, a ministerialidade, aparece em incipiente mistério que nós temos aí do episcopo e do diácono. Então, são as duas formas do exercício que primeiro o bispo e o diácono para auxiliar os bispos. E é a missão do presbítero e do diácono é ser cooperador da ordem episcopal. O primeiro é o bispo e o presbítero e o diácono são os seus auxiliares. Tá certo? Alguma pergunta em relação a essas duas cartas? Então, a gente vê, de uma certa forma, um paralelo. Percebemos que Paulo já antecipa algumas possibilidades de problemas que já havia acontecido em Gálatas. Então, se parecer conversa de circuncisão, pode descartar. Não tem essa necessidade, não tem essa precisão. Em relação à salvação pela cruz, os filipenses, a grande maioria, a sua quase totalidade formada por gentios, mas que teve lá as visitas e as chegadas de judeus, coisas de ideias controversas. Então, em vista de uma comunidade que se torna uma comunidade muito próxima de Paulo, pela sua forma de vivência, e talvez o que facilitou mais estas questões? Protetando a diversidade, Isso, com certeza, ajudou muito, certo? Já está na hora de a gente encerrar. Eu acho que semana que vem nós não temos aula, Deixa eu ver aqui. Não temos sim, logo a semana que vem. Nós temos aula semana que vem. Aí qualquer coisa, certo? Precisar falar comigo. Não. Se tinha mais alguma coisa, acho que é só isso mesmo. Então vamos encerrar. Bendigamos ao Senhor. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal de casa, com Deus. Até a nossa próxima aula.